Aí, ó. Ele gosta. Ah, entra, vai de dentro. Capita. Esquece. Esqueça tudo. Vambora. Será que tem mulher? Já pensou? Será que tem mulher? Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos lá para mais um vídeo de hoje, né, com a minha voz ainda estranha. E vamos refletir aí, quantas será que cabem na cama de um MC aí, né? Será que a cama dele é king? Será que tem, sei lá, algum tamanho específico para eles? A verdade é que o cara tá aí, né, gravando, feliz da vida. No caso, esse MC Davi Paiva, né? Não sei se foi um cara, é um cara que eu fiz um vídeo de uma música dele uma vez ou não. Deixa aí nos comentários, é que eu não lembro se foi o mesmo, né? Eu não conheço muito desses MCs aí. Conheço um ou outro, né, mais antigo aí. Mas desses novos aí eu não sei muito não. Em todo caso, é assim. Essa vida deles, essa ostentação toda, né? Você vê aí, as moças têm umas roupas tudo meio parecidas, né? Essas roupas aí meio do Brás, né? Essas roupas tipo Maria Geisha, umas marcas meio band, você sabe o que, né? E, enfim, né? Elas estão, né? Muitas até trabalham com isso e tal, nada contra, né? Pelo contrário, eu acho ótimo, né? Um mercado maravilhoso. Mas é engraçado notar, né? Notar como é que as coisas funcionam, né? Quando a gente fala de dividir o alfa, né? A gente dá esses exemplos, né? Por exemplo, nesse caso aí desse MC, eu não sei, às vezes o cara, né, quis esbanjar, foi lá e pagou várias, né? Pode acontecer, né? Ao estilo Dória. Né? Ou então, simplesmente são moças super fãs dele e tudo mais e que topam, né? Topam de tudo. Então vamos para a opção 2. A opção, porque a opção 1 de pagar, basta ter dinheiro, certo? Tem dinheiro, pum, resolve. Aí você chama 2, 3, 10, 20, 30, quantas você quiser, né? Basta elas concordarem em participarem da brincadeira que tá tudo certo, você vai lá e resolve. Mas e quando não? E quando o pagamento é estar ao seu lado? Neste exemplo, é o exemplo da divisão do alfa, né? Como a gente citou. Então, a divisão do alfa, ela vai se tornando cada vez mais e mais e mais a opção delas, né? Isso tá notório. Você pode olhar aí vários e vários exemplos, né, na vida real, né? E você vai entender muito bem por que, né, isso está acontecendo, principalmente se você entender a própria natureza do feminino e tudo mais. Então, tudo que a gente aborda aqui ajuda ao cara, né, que vai virar lá o Miqueinha opção, né, quando a hora do Miqueinha brilhar, dele entender que por mais que esse brilho, né, surja, que ele deve fazer o quê? Fechar os olhos para este brilho e olhar para a realidade, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Boa, né? Um bom exemplo aí, né, do sentido do Miqueinha brilhar, né? Inclusive eu estava até assistindo ao podcast lá com o Monark e tal, né? Teve um trecho que eu vi que eles estavam falando mais ou menos sobre o assunto, não exatamente sobre o assunto, né? Mas pontuando alguns aspectos, como por exemplo, não, mas existem mulheres aí que, né, que estão se relacionando com caras normais e tal, porque, né, acho que o Monark falou alguma coisa assim no sentido não tem shed pra todas e tal, e, né, você vê relacionamentos, você vê casais aí formados e tal de pessoas comuns. Isso é verdade, né? Então, quando eu falo assim, a gente fala assim, que elas estão indo atrás do sheds e não sei o quê, e aí você usa, né, um exemplo do tipo, não, mas olha aqui, tem ó esse relacionamento, olha isso aqui, né? A gente entende a questão, né? Só que, por exemplo, tá? Você consegue imaginar dentro da sua região, amigos que você conhece, enfim, algum casal, né, no sentido de discrepância, onde o homem tem um valor, né, muito menor que a mulher, né? Então, um homem mais feio com uma mulher muito bonita e tal, e que não necessariamente seja uma relação no sentido de dinheiro. Acontece isso, eu conheço exemplos assim, né? Só que o que o cara às vezes não entende, ele faz esse cálculo, né? Ele faz esse cálculo imaginando que o feminino, quando ele se relaciona, quando ele começa a ter um namoro, um casamento, enfim, ela necessariamente foi na melhor opção que ela tinha.
ela necessariamente escolheu o melhor parceiro possível. E, em geral, não é assim com elas. A maioria está em relacionamento com prêmio de consolação. A verdade é essa. Muitas mesmo fizeram este caminho. Tá? Por quê? Principalmente porque quando a gente fala da questão das chaves, a chave é muito mais do homem do que da mulher quando a questão é relacionamento. Então, quando se é ofertado a elas o relacionamento, dependendo da fase em que ela está, da idade que ela tem, ela acaba aceitando, tá? Não é que ela vai aceitar de qualquer um a todo momento, também não é assim. Mas, né, de modo geral, tem um pouquinho maior, a facilidade vai aumentando, diminuindo conforme o próprio valor delas dentro do mercado aí de relacionamentos, certo? Então, nem sempre a explicação no sentido de dar exemplos de casais funciona. O melhor exemplo seria se você vai numa balada, se você vai num ambiente desse tipo e vários caras aí comuns, normais, estão saindo, né, pegando pelo menos uma, duas. Ou se, quando você vai num ambiente desse, né, você vai num grupo ali, vamos supor, vai 10 homens naquele grupo, né, 1 ou 2 tem mais destaque. 1 ou 2 pegam vários e a maioria às vezes não pega ninguém. Esse é o exemplo porque aqui a gente está tratando principalmente de uma questão de atração de fato, né? Então, quando a gente fala de dividir o alfa ele não tem como casar com todas, né? O próprio Monark ele dá lá a palavra, né? Não tem shed para todas, não tem, exatamente. Por isso que não dá para usar o exemplo do casal. O casal não necessariamente é um indicativo de que aquela mulher ela necessariamente gosta de um perfil como daquele cara com quem ela se relaciona, com quem ela casou. Não, ela casou com aquele cara provavelmente porque ela acha esse cara bonito, porque ela acha esse cara interessante, por causa disso. Nem sempre. Muitas vezes, não. Certo? Então, a divisão do alfa, que é uma coisa que vai ser cada vez mais comum, é justamente porque, como hoje existe uma maior liberdade, elas têm a maior probabilidade de conseguir a própria grana e tudo mais, então vai diminuindo a necessidade de ter um homem de prêmio de consolação, né? Esse tempo demora um pouco mais, está mais prolongado, então elas vão curtindo mais a juventude, o tal do carrossel, aquela coisa toda, para daí lá para frente, se talvez, quem sabe, e se porventura lá no meio do caminho não conseguiu guardar um alfa para ela, né? Se nada disso acontecer, ou ela fica sozinha, mais amargurada, vivendo o inverno, ou ela pega um prêmio de consolação aleatório e vive esse relacionamento. E às vezes os caras ao redor ali pensam, nossa, como é que o fulaninho lá começou a namorar uma moça bonita e tal? Geralmente M-Sol, né? Como, né? Como é que pode? Não, o cara foi bem, né? Então o cara mais blue, ele pensa assim. Ele pensa que, nossa, olha só, ele conseguiu fincar a bandeira, ele ganhou a corrida. Né? Eu até fiz um vídeo uma vez sobre uma moça que estava falando sobre lobo, não sei, eu não lembro do exemplo que ela usou, né? Mas uma questão meio de corrida, né? Que quem vence no final, né? Quem fica com o prêmio, né? Que no caso o prêmio seria meio que a mulher. Na verdade, né, nessa corrida, a melhor coisa é o cara que, no começo da corrida, ele aproveita a caminhada e tudo mais. Esse cara é o Shed, né? Esse cara, ele aproveita a caminhada em paz, tranquilo ali, né? Se esbaldando na competição. Depois ele deita e dorme. Curtiu, né? Descansei. Deixa agora o prêmio para, né, prêmio entre aspas, pro outro competidor ali, né? Enfim, eu não lembro dos exemplos agora, né? Veio o vídeo na minha cabeça, acabei soltando aqui, sei nem se vocês vão entender. Mas em todo caso é isso, né? Então, compreender essa dinâmica é o mais interessante, é o mais importante para quem está aqui na comunidade, tá? Porque, como eu disse, exemplos vão surgir, mas presta atenção em todos esses exemplos. Dificilmente você não vai encontrar essa questão que eu falei aqui agora. Pode ter? Claro que pode, tudo é possível, certo? Pode ser o caso realmente, né, da moça tá com um cara ali que pra você é mais feio, mas pra ela não é, ela acha bonita, ela acha... Pode ser, não vou negar essa possibilidade, tá? Mas a gente sabe muito bem que não é a maioria. Fechou? Então é isso, cowboys, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.